Pai do Senhor, queridos irmãos, vamos falar de mais um foco na leitura diária da nossa lição de adultos publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023. O tema central, meus irmãos, da nossa lição, a qual estamos estudando, é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição a qual vamos estudar é a lição de número 5, motim em família. A nossa leitura diária tem o tema, como eu sempre tenho falado, irmãos. A nossa lição tem uma leitura diária, de segunda a sábado. E tem um tema e tem o texto para estarmos lendo. E vamos tratar de dois temas hoje, dois textos. Que são, o primeiro tema é a murmuração faz a família perecer. E o segundo, a murmuração é um combustível do conluio. E os textos se encontram em 1 Coríntios 10:10 e Salmos 31, verso 13. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 10, nos diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Veja só, irmãos, aqui 1 Coríntios 10:10 nos diz que aquele povo, eles murmuraram, e pereceram no deserto, irmão. A murmuração, irmão, faz a família também perecer. A murmuração, irmão, é algo terrível. Tem pessoas, irmão, que murmuram tanto, irmão, murmura de tudo. Tem pessoas que murmuram, às vezes, do trabalho que está trabalhando. Às vezes murmura pelo alimento que está tendo, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ser gratos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Pelo alimento, pela saúde, pelo trabalho a qual nós trabalhamos, irmãos. Ao qual o Senhor tem nos dado. Mas tem pessoas, irmão, que a vida delas é murmurar. Murmura contra tudo e contra todos. Aí Paulo, aqui em 1 Coríntios 10:10, ele diz: vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Irmãos, Israel, ele caiu por causa do pecado, por causa da murmuração. Nós vemos no verso 5 ao 10, Paulo listando, falando sobre Israel. E Deus, ele não se agradou, irmão, dos israelitas, por causa dessa murmuração. E Deus, irmão, ele não se agrada quando nós apenas murmuramos e não somos gratos pelas dádivas que Deus tem nos dado, nos concedido. Nessa frase, irmão, ele usa a mesma palavra grega traduzida como desqualificados, onde Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, Paulo diz: olha, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não tenha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E o povo, irmão, ali em Israel, foram reprovados. Cuidado, irmão. Nós devemos ter, irmão, cuidado para que nós não venhamos ser reprovados.
no grande dia do Senhor, no dia do arrebatamento. Aí eu pergunto a você, será se realmente eu e você, vamos ser aprovados ou reprovados através das nossas atitudes? Cuidado com a murmuração, irmão. Seja grato a Deus por tudo, como eu já falei aqui, que Deus tem feito na sua vida, pelo trabalho, onde você trabalha, pelo o que você ganha. Louvado seja Deus. Aquele povo, irmão, eles foram desaprovados e morreram por causa do pecado, por causa da murmuração. E muitos, infelizmente, irmão, naquele dia serão desaprovados por causa de quê? De não viver segundo a palavra de Deus, de viver conforme o seu vil prazer, de querer adaptar a palavra de acordo com o seu conceito, de acordo com o que pensa. A palavra de Deus, irmão, ela é sim, sim, não, não. Ela é a verdade. E eles se entregaram, aquele povo, eles se entregaram ao desejo. Primeiro, em Números, capítulo 11, 34, nós vamos ver que eles se entregaram ao desejo de adorarem o quê? Os ídolos. Segundo, Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao 14, nós vamos ver que eles se entregaram-se à prostituição, eles se prostituíram. E terceiro, Números, capítulo 25, verso 1 ao 9, eles se entregaram o quê? De forma deliberada, irmão. A testar o quê? A paciência de Deus. Eles provocaram Deus de forma deliberada ao testar a paciência de Deus. Que nós vamos ver lá em Números, capítulo 21, verso 4 ao 9, a murmuração deles. Em Números 16, 41 ao 50, nós também vemos, irmãos. E que lista, irmão, de pecados que esse povo tinha cometido. E embora, irmão, eles tenham sido libertados do Egito de forma magnífica. E Deus, irmão, Jesus, ele nos libertou de forma magnífica, irmão, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele nos libertou, irmão, não foi por qualquer preço, foi pelo alto preço e preço de sangue derramado na cruz. Mas ainda assim, irmão, aquele povo foi libertado do Egito de forma magnífica. Deus fez grandes maravilhas, mas ainda eles pecaram. E Deus teve de fazer o quê? De julgá-los. Infelizmente, irmão, vai chegar o dia do juízo final. Deus, Jesus, ele está como nosso advogado, pronto para pelejar pelas nossas causas, pronto para nos perdoar, prontos para nos salvar, pronto para, aleluia, nos dar, irmão, esse privilégio dessa tão grande salvação. Mas vai chegar o dia, irmão, que ele vai ser o juiz. E ele apenas vai julgar. Irmãos, privilégios espirituais não representam licença para pecar, irmão. Tem pessoas que acham que porque estão sendo abençoados, estão ganhando, né? Estão recebendo bênçãos materiais aqui na terra, acha que isso está representando privilégio, que a pessoa pode viver de qualquer maneira, viver como o povo do mundo, viver pecando, e ainda acha que vai
ter a salvação. Não, irmão. A salvação, irmão, é algo tremendo, é algo que nós precisamos ganhar. Ela, louvado seja Deus, ela é de graça. Que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Gratuitamente, irmão, o Senhor nos dá. Mas nós devemos o quê? Caminhar, porfiar, continuarmos seguindo a Cristo. Ao contrário, irmão, eles nos trazem o quê? Né? Esses privilégios. Eles nos trazem uma responsabilidade ainda maior de quê? De nós obedecermos e de glorificarmos a Deus. Então, né? Esse privilégio, irmão, espirituais que Deus nos concedeu através da salvação, aleluia, nos traz essa responsabilidade de nós obedecermos e de glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Aí a murmuração, irmão, o segundo tópico, né, da nossa leitura diária, a murmuração é o combustível do conluio. O salmista, no Salmo 31, verso 13, ele nos diz assim: pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. O salmista, irmão, ele estava dizendo que ele estava ouvindo muitos inimigos cochichando. Ele estava dizendo que havia gente, pessoas que estavam ameaçando ele de todos os lados. O salmista disse: olha, eles estão fazendo planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Eles estão, vamos dizer assim, murmurando contra a minha pessoa. Aí, ao nomear, irmão, seus sentimentos aqui, no Salmo 31, né? Do verso 9 ao 13, o salmista, ele nomeia os seus sentimentos. Davi, ele escreve, irmãos, sobre a importância e a falta de esperança que todos sentimos quando nós somos odiados ou rejeitados. Às vezes nós ficamos impotentes, irmãos, e ficamos sem esperança quando, né, nós vemos de todos os lados pessoas odiando, pessoas rejeitando-nos. Porém, irmão, é mais fácil aceitar a adversidade quando temos um verdadeiro relacionamento com o soberano Deus. Ao perguntar a você como está o teu relacionamento com Deus, o salmista, no Salmo 31, do verso 14 ao 18, o salmista, ele está mostrando, irmão, o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Ele diz assim, ó: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Verso 17: não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sua sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Veja, irmão, o salmista, ele falando com Deus. E embora, irmão, pareça que nossos inimigos tenham alguma vantagem sobre nós, veja só, irmão, apenas pareça que eles têm alguma vantagem sobre nós. Como o salmista falou, eles são
os que são impotentes, irmãos, e os desesperançados. Porque eu e você, nós temos esperança em um Deus que tudo pode, irmão. Porque os que conhecem a Deus, no final, irmão, eles serão que vitoriosos. Salmo 31, verso 23 diz: amai ao Senhor vós todos que sois seus santos. Porque o Senhor guarda os fiéis. Ei, o Senhor é aquele que te guarda, irmão. O Senhor é aquele que te protege. E diz mais o salmista: e retribui com abundância ao que usa de soberba. Ou seja, o Senhor vai retribuir conforme o que eles têm feito, irmão. Conforme aquele que tem se levantado contra a sua vida. Então não tema, confie no Senhor, aleluia, saiba que é Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, louvado seja Deus. Então, irmão, podemos ter coragem hoje, porque Deus, Ele nos guardará, aleluia. Não murmure, irmão, saiba que Deus, Ele está vendo. A murmuração faz, irmão, a família perecer. A murmuração faz eu, você perecer. Então que nós não venhamos, irmão, murmurar, mas que nós venhamos confiar num Deus que peleja, que nos guarda. Louvado seja Deus. E a murmuração, irmão, ela é o combustível do colunho, né? Então não deixe, irmão, que a murmuração venha se alimentar na sua vida, no seu ser. Porque isso vai criar, né, um combustível que vai acender o colunho, né? A falsidade, a mentira, a fofoca. Então que nós venhamos, irmão, ter cuidado. Que nós não venhamos murmurar. Porque a murmuração, irmão, é algo que Deus não se agrada. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Medite nela. Deus continue abençoando a você, a sua família. E que as bênçãos do eterno Deus venham ser sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo e entendes minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e de seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me assolam, os inimigos zombam de mim.